amigos, estamos aqui reunidos para muitos, né, recordar as propostas do método de autocura, que a gente já teve oportunidade de compartilhar nessa casa algumas vezes. Uma oportunidade muito rica para todos nós. Então, já que estamos nessa situação virtual, vamos fazer uma revisão das propostas do método e vocês aí que já assistiram, que já participaram, fazem uma autoavaliação, veem o que pode melhorar, incrementar, e aqueles que estão fazendo contato com o método pela primeira vez vão ter assim uma visão geral, ficando aí o convite para aprofundarem o conhecimento, seja nas aulas que estão na internet, sendo através do livro Método de Autocura, da editora CELD. Enfim, vamos fazer essa nossa revisão, esse nosso olhar geral para o método de autocura. Para preparar aqui o nosso trabalho, eu abri uma página ao acaso do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, que diz assim: um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem as resistências morais. Indispensáveis que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora sem palavras e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Na verdade, a gente tem, né, a oportunidade de estar fazendo esse silêncio interior, esse contato com o nosso próprio espírito ou com o self, segundo a psicologia junguiana. Isso realmente proporciona descanso e refazimento. Vamos então fazer a nossa prece, buscando contato com a espiritualidade amiga, que certamente aqui já se faz presente, para nos apoiar, nos sustentar, nos inspirar, para que nós possamos ser instrumento de uma mensagem que, chegando àqueles que vão recebê-la, tenham efetivamente um efeito terapêutico, curativo, pacificador, enfim, o que cada um estiver precisando. E, assim sendo, em nome de todos esses trabalhadores anônimos, em nome de Francisco de Assis e toda a sua falange franciscana, tão ligados a essa casa, em nome de Jesus, nosso Mestre Maior, de Joana de Ângeles, que trouxe para nós essa possibilidade através da sua série psicológica, e, sobretudo, em nome de Deus, possamos, de nossa parte, declarar iniciado a nossa conversa fraterna na manhã de hoje, nessa hora, nesse dia em que você estiver acessando. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, queridos, método de autocura. Conforme a gente teve já a oportunidade de relatar, de escrever no livro, de compartilhar com os grupos, esse trabalho surgiu de uma experiência pessoal minha, né, no momento de doença, de sofrimento, em que eu encontrei o livro Plenitude, da Joana de Ângeles, que é todo um estudo sobre o sofrimento e, obviamente, sobre como lidar com o sofrimento. Então, ela ancora esse estudo em 4 pilares
né, muito estruturantes, muito fortes que a gente tem ao nosso alcance. Ela ancora esse estudo sobre o sofrimento no pensamento de Buda, que dedicou sua vida a encontrar meios de libertar o ser humano do sofrimento, do cristianismo, que trouxe para a humanidade a terapia do amor e suas inúmeras consequências, o pensamento espírita, que amplia enormemente a compreensão dessas ideias, né, que Jesus nos trouxe, e a psicologia junguiana, a psicologia de base junguiana. Então, com esses 4 pilares, ela nos convida a conhecer e a viver essa vida em plenitude. No capítulo 9 desse livro, nós vamos encontrar o título dado por Joana de Ângeles de Processo de Autocura, contendo 4 setores, 4 momentos de trabalho, ou 4 passos, como a gente chama de forma simplificada. E dentro desse conteúdo, uma frase me marcou na hora que eu li. Ela saltou do livro assim, brilhante. Que aquele que se encontra em sofrimento se projete no futuro feliz, saudável, curado, fazendo alguma coisa útil, fazendo alguma coisa positiva para o outro. Quando eu li essa frase, claro que aqui eu fiz uma tradução com as minhas próprias palavras, né? Quando eu li esse conteúdo, imediatamente eu pensei, bom, vou reunir um grupo de pessoas numa sala, lá no Leon Denis, uma sala pequena, para a gente estudar esse livro junto, porque eu já sabia de ouvir falar que muitas pessoas tinham dificuldade de compreender Joana de Ângeles. Então, foi essa ideia de trabalho que surgiu ali na hora, e eu agarrei essa possibilidade e comecei esse projeto ainda durante o meu processo de tratamento, enfim. Começamos a estudar o livro. E a procura por esse estudo começou a aumentar de uma tal maneira que a gente teve que sair da salinha pequena, fomos para a salinha grande, e da salinha grande fomos para o salão, e afinal fomos para o galpão, na obra social Antônio de Aquino, para poder receber todas as pessoas, porque quando era nas salas, chegava uma hora que a gente tinha que dizer, olha, sinto muito, você tem que esperar acabar esse grupo para entrar outro, e isso era muito, vamos dizer, equivocado, né? As pessoas se sentiam rejeitadas, se sentiam excluídas, enfim. A gente foi evoluindo desse modo. E dali do Leon Denis, nós temos levado essa proposta a inúmeras casas, e agora com o crescimento dessa ferramenta virtual, a gente está levando para inúmeros outros lugares e públicos. Então, assim, é um método que trouxe para nós a convicção de que nós não só devemos, como podemos ser os protagonistas da nossa história. Ao longo desse trabalho, a gente abriu espaços para conversar de maneira mais particularizada sobre aqueles pontos mais fracos que as pessoas traziam, que nós trazíamos, que eu trouxe, e ampliamos um pouco os 4 passos para 8. Então, os 4 passos da Joana são cuidar do pensamento, se comunicar com Deus, cuidar do físico e dar amor, doar amor.
trabalhar seus sentimentos. E o que a gente acrescentou? A gente acrescentou autoestima, projeto pessoal, depois vem pensamento, vem cuidar do físico, vem se comunicar com Deus. E quando a gente chega nos sentimentos, além de trabalhar a doação de amor, a gente incluiu também um estudo dos sentimentos, das emoções que nos movimentam e que respondem por muitas das situações em que nós vivemos, e, em particular, a culpa e a mágoa, que nós passamos a dedicar um dia exclusivo para isso, através de um trabalho voltado para o perdão e o auto-perdão. Então, a gente não mudou a proposta inicial da Joana, a gente apenas amplificou, colocou lá um holofote sobre algumas ideias que a gente percebeu ser necessárias. Então, por que a autoestima? Cuidar de si, fazer coisas em favor, única, exclusivamente em favor de si mesmo, em termos de cuidado, demanda que a gente se goste, se ame, se aceite, se valorize. E, por incrível que pareça, a autoestima, na maioria das pessoas, está muito afetada, muito destruída pela convivência, desde criança, com o núcleo familiar, à medida em que vai ampliando para os relacionamentos sociais, desde a infância, a pessoa não se olha com carinho, essa que é a verdade, né? Não se olha com amor, não se olha com valorização. E isso reflete diretamente na relação da pessoa com um método que lhe é apresentado para ela cuidar de si. Então, há pessoas que têm toda uma dedicação, um desvelo para cuidar de alguém, para cuidar de um familiar, para cuidar de uma pessoa amiga, mas de si mesmo não consegue manter, não sustenta um processo de autocuidado. Então, por isso, a gente buscou trabalhar a autoestima. E assim, Luzia, isso não é egoísmo, não, isso não é orgulho, não. Está na grande síntese que Jesus fez de toda a lei e os profetas, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas é vacina contra orgulho e egoísmo, porque acima de tudo está Deus. Agora temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amamos, a nossa relação com o próximo é uma relação de carência, de dependência afetiva, emocional, é uma relação que nos adoece o outro. Então, é necessário que a gente inicie um processo de resgate, de fortalecimento, em alguns casos de ajuste da nossa autoimagem, da nossa autoestima, da maneira como nós nos percebemos e nos olhamos. Cada método a gente associou a um exercíciozinho para facilitar. E o exercíciozinho desse momento é apenas aquele contato com o espelho que a gente tem todos os dias de manhã, no qual geralmente a gente se bombardeia de críticas sobre a aparência, sobre o que a nossa aparência nos sugere, mas a proposta é olho no olho, não é? Jesus falou, os olhos são as janelas da alma. Então, olhos nos olhos, nós vamos exercitar, dizer para nós mesmos: eu te amo, ou eu me amo, eu te aprovo, eu te acolho, eu te aceito. Porque é isso que a gente vai buscar nos outros: aprovação, acolhimento, aceitação
inclusão, respeito, mas nós mesmos não nos damos essa coisa. Então, até que isso se torne uma coisa natural, a gente propõe exercício do espelho todos os dias. Porque quanto mais amor nós tivermos por nós mesmos, quanto mais respeito, quanto mais acolhida, mais nós vamos nos aplicar às propostas do método de autocura, que em alguns aspectos representam grandes desafios para algumas pessoas. Então, é preciso que você ame, abrace, acolha, aceite esse doente que você está. O que você é? Não. Nós, na nossa essência, não somos doentes, mas ficamos, né? Seja doente da emoção, seja doente do corpo, ou em geral doente de tudo, porque está tudo ligado. É preciso que você tome com muito amor esse ser e diga: eu vou cuidar de você. Nós vamos vencer essa dificuldade. Nós vamos atravessar isso juntos, porque eu vou cuidar de você. Uma vez a gente assinando esse contrato, né, pelo passo autoestima, nós passamos para a ideia do projeto pessoal. Não se realiza nada no mundo material sem um projeto. Então, eu estou aqui usando um estúdio de gravação. Aqui existem vários artefatos, objetos, possibilidades da comunicação. Aqui o microfone, a câmera, não é? Aqui tem essas cadeiras e essa forração anti-som aqui especial. Tudo isso, cada uma dessas coisas começou sendo projeto na cabeça de alguém. E esse projeto que surgiu na cabeça desse alguém, precisou que esse alguém acolhesse esse projeto, assim, não é, do fluido cósmico universal, e colocasse energia, colocasse trabalho para materializar isso no mundo físico. Então, no mundo físico, a gente não materializa nada sem projeto e sem trabalho. Então, a saúde, o bem-estar, a felicidade que a gente pode ter nesse mundo precisa ser pensada. É preciso que a gente projete. Se nesse momento eu pergunto para você como você vai estar daqui a um ano, e essa pergunta cai num vácuo, e essa pergunta cai num silêncio, esse vazio vai produzir mais vazio. Então, com muita sorte, não acontecendo, sei que sorte não existe, mas a gente usa essa expressão, não acontecendo nenhum acidente de percurso, nenhuma doença, nenhum fato mais complicado na sua vida, você daqui a um ano vai estar exatamente como hoje, um ano mais velho. Então, para que daqui a um ano você possa estar numa situação em que se sente, se percebe mais realizado, mais feliz, mais produtivo, mais saudável, você precisa ter um projeto pessoal para você mesmo. A sua vida precisa ter... A sua vida tem um sentido, mas às vezes nós perdemos o sentido de vista. Parece que a gente está acontecendo nesse mundo por acaso, sem um propósito. Então, a gente, mesmo doente, mesmo vivendo perdas pesadas, mesmo com limitações, em alguns casos mutilações, como a gente vê aí nos atletas paralímpicos, né, e tantas outras pessoas, mesmo nessa situação, nós precisamos sonhar. Nós precisamos pensar no nosso futuro, em coisas que nós queremos fazer, em projetos de adquirir mais conhecimento, mais virtude, abrir novas possibilidades, coisas simples, aprender a pintar, aprender a tocar o violão, aprender a fazer bolo, pão, aprender a costurar, aprender a fazer grupos de conversa pela internet, uma faculdade,
ansiedade. Enfim, todas essas propostas estão em aberto e o único empecilho é a nossa acomodação, é a nossa desistência de nós mesmos, é a gente entregar o sentido da nossa vida para outra pessoa. Então, a partir do momento em que é outra pessoa que dá sentido à minha vida, eu estou perdido de mim mesmo. Não existe saúde nesse lugar. Então, por isso a gente incluiu no método de autocura o projeto pessoal. Qual é o sentido da sua existência? Qual é o seu sonho? O que você gostaria de aprender, realizar, conhecer, visitar, expandir? No livro a gente tem lá uma página só de algumas sugestões, mas, na verdade, a nossa alma... O nosso espírito, ele está esperando que a gente faça essa pergunta para poder se abrir como um botão de flor. Dentro da nossa alma ainda está o jovem que sonhou alguma coisa algum dia. Ele não morreu, ele está lá. E aí a gente se pergunta, o que eu gostaria de fazer? O que eu gostaria de conhecer? Mas eu estou velho. Mas eu tenho essa doença. Mas eu tenho essa limitação. Mas não sei o quê. Dificilmente a gente vai se deparar com imperativos absolutos, a menos que a gente faça projetos irreais, né? Fora da realidade. Mas dentro daquilo que é possível eu conseguir bastando alguma dedicação, bastando algum empenho, bastando alguma energia psíquica, existem muitas coisas que nós podemos e devemos fazer. Apesar da doença, apesar da limitação, apesar da questão econômica, existe em nós um ser imortal, submetido a leis de progresso. E para que o progresso aconteça, é preciso que haja sonho, que haja projeto, que haja sentido. Então, aí a gente introduziu essa conversinha especial sobre o projeto pessoal. Falando sobre pensamento, a gente tem aí um esforço, não é, fenomenal, de muitos filósofos, líderes religiosos, pensadores, espíritos que responderam a Kardec, recentemente a série psicológica de Joana de Ângeles, para nos informar que nós vivemos num mundo, nós vivemos num contexto criado pelos nossos pensamentos. Então, hoje nós estamos vivendo o que nós pensamos no futuro, no passado. E no futuro nós vamos estar vivendo o que nós pensarmos hoje. A prova disso, sim, contundente, inquestionável, é que uma mesma situação chega na vida de uma pessoa e provoca uma reação, uma resposta, e essa mesma situação chega na vida de outra pessoa, provoca outra resposta, outra reação completamente diferente. Aquilo que chega na vida de uma pessoa e ela agarra aquilo como uma justificativa para se paralisar, e paralisado vai começar a se deteriorar, outra pessoa recebe aquilo como um desafio. Não, isso não vai me vencer, eu sou maior do que isso. E os exemplos são inúmeros. Me ocorre agora apenas umzinho para ilustrar, que é Louis Braille, o criador do método Braille. Ele criou esse método para que as pessoas que não têm a visão pudessem ler e escrever, porque ele mesmo perdeu a visão. Então, assim, a pessoa perde a visão,
ela pode se paralisar, se suicidar de forma direta ou indireta, como o Camilo Castelo Branco, que conta a sua história em Memórias de um Suicida, né? Como ela pode dizer, bom, eu não enxergo, o que eu posso fazer com todas as minhas outras potências, possibilidades, com o pensamento, com a criatividade, com a audição, com o tato, não é? Que é um sentido que se desenvolve exponencialmente nas pessoas que têm perda da visão. Então, aonde a gente está hoje, aonde você está agora, como você está se sentindo, o que está no seu cardápio existencial para ser vivido é o que você pensa. É o que você pensa sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão na sua vida, sobre a situação material do mundo em que você está inserido. É isso que você está vivendo hoje. Então, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, bom ou ruim, é resultado de uma construção de pensamento feita no passado. Em geral, de maneira inconsciente. Como vivemos, a maioria de nós vivemos inconscientes, sonâmbulos, não é? Então, alguém me faz uma coisa boa, eu fico alegrinha, alguém me dá uma má notícia, eu fico triste, alguma coisa muda, eu abandono um projeto, um trabalho, e fico assim, ao sabor dos acontecimentos. Quando nós podemos e devemos ser proativos em qualquer situação. Se a gente fosse contar exemplos, a gente ia ficar 10 dias aqui conversando, mas por enquanto eu só incentivo que você pesquise. Pesquise respostas dadas por espíritos que estão encarnados hoje, que reencarnaram recentemente, que viveram já distantes na história, para a gente ver que eles mudaram não só o seu envolvimento, o seu raio de experiências, como mudaram, em alguns casos, o pensamento e a experiência de uma comunidade pequena, grande, global. Então, é preciso cuidar do pensamento. E como é que cuida do pensamento? A gente criou ali uma metáforazinha, uma analogia com um jardim. Então, não precisa ser um jardim grande, não pode ser uma plantação num vaso, num recipiente. Você resolve plantar ali uma flor, uma vegetação, uns temperos, né? Hoje é moda, todo mundo gosta de plantar lá seus temperos, muito legal isso, né? Um pezinho de tomate. Se você pegar aquele espaço de terra ou aquele recipiente de terra e ficar esperando que ali vá crescer o pé de tomate, não vai acontecer o pé de tomate. Não vai acontecer a hortelã, nem o alecrim. O que vai acontecer ali? Mato, capim, formigueiro. Então, para que a nossa mente possa se nutrir, não é, de ideias nutrientes, que ela possa se refinar com ideias de beleza, essas coisas precisam ser plantadas. Plantadas como? Com a leitura de um livro, com o estudo num curso, com uma palestra, até com um filme. A gente precisa ir em busca da semente, da muda, do tomate, do manjericão, para que ali naquele nosso quadradinho de terra essas coisas possam brotar, possam crescer, florescer. E aí tá bom, eu plantei a semente e deixei lá, tá bom?
só plantei a muda, só plantei a semente, então é garantido que eu vou ter ali meu pé de tomate, Não, né? A gente sabe que uma vez plantada a semente, uma vez plantada a muda, eu preciso colocar água. Isso é cuidado. A água não pode ser de mais, a água não pode ser de menos, mas eu preciso ir lá ver como está a umidade e ter esse cuidado de colocar água. Eu preciso ver se essa terra precisa de nutrientes, não é? Vou botar lá um humus de minhoca, um NPK. Preciso nutrir a terra que vai dar origem àquela planta que eu quero, né? E, de repente, eu vejo que as folhinhas estão secando. Eu preciso ir lá ver se deu pulgão. Cuidado. Então, para que eu possa viver num lugar, num espaço de pensamento saudável, porque eu vivo no espaço de pensamento, cuidando ou não cuidando. Pensamento cria a nossa psicosfera. Duas pessoas numa sala de espera não estão no mesmo lugar. Cada uma está em que lugar? No lugar do seu pensamento ali, naquele lugar, naquele momento. Cada um está na sua psicosfera, no ambiente criado pelos seus pensamentos. Então, é para que eu tenha uma psicosfera, pensamentos de beleza, pensamentos de saúde, pensamentos que vão trocar comigo os nutrientes, como o dia que eu vou pegar meu tomate, vou comer meu tomate, ele vai me nutrir, para que eu tenha na minha psicosfera esse ambiente de beleza, de nutrição, de saúde, de fortalecimento em qualquer situação. É preciso que eu cuide. Mas Jesus falou isso? Jesus falou isso: orai e vigiai. A oração é um meio da gente ser intuído, é um meio da espiritualidade superior se comunicar conosco, até sugerir o que plantar, o que ler, o que ouvir, o que buscar na sua prece, na sua sintonia. Então, o orar nos coloca olhando por um sentido mais objetivo, menos místico. Orar é uma maneira de eu sintonizar com o meu pensamento faixas de pensamento mais saudáveis do que o meu. Faixas de pensamento mais bem consolidadas no âmbito da fé, da convicção, da beleza do que o meu. Então, se eu vou fazer a minha prece e eu evoco pelo pensamento Fabiano de Cristo, imediatamente o meu pensamento vai estar no outro lugar. E a partir daí, algumas das ideias, das emoções, dos pensamentos, da psicosfera de Fabiano de Cristo serão transfundidos na minha psique. Então, orar, a gente é ensinado a orar desde sempre, e a gente vem fazendo isso muitas vezes de maneira automática, mecânica, repetitiva, apenas porque fomos ensinados a fazer isso. Todas as religiões têm as suas rotinas de prece, mas quando eu realmente me elevo pela prece, quando eu realmente faço a oração como Jesus ensinou, eu entro em contato com um ambiente de pensamento mais saudável, e isso vai influenciar positivamente o meu próprio ambiente de pensamento. E o vigiar, onde é que entra, né?
Hoje em dia, nós que vivemos nessa era dos Facebooks, Instagrams, WhatsApps, né? Fake news, a gente sabe que podemos ser alcançados, invadidos por ideias, por imagens, por situações que nos fazem mal, que nos abalam, que nos abatem, que nos deixam com um ranço, né? Com uma ressaca. E aí, o que eu faço? Fico revendo e revendo. Faço contato com quem postou aquilo para saber se ele tem mais daquele material que me faz mal, que me intoxica, que me deixa assustado ou revoltado ou possuído mesmo por uma ideia destrutiva. Então, mesmo sem nenhum aparelhinho, a nossa mente já é conectada com todas as mentes em sintonia. E muitas vezes, por invigilância, eu sou alcançado por uma imagem de pensamento, por uma ideia que me abate, que me deprime, que me entristece, que me revolta, e não faço nada para sair desse lugar. Quando eu deveria agir com veemência, agir com energia para interromper aquela comunicação. E buscar o quê? Buscar as ideias, os lugares de pensamento curadores, pacificadores, inspiradores, e não estabelecer mais comunicação com aquilo que eu percebo que não me faz bem. Então, essa é a grande lei de sintonia, né, que rege também a criação, independentemente de aparelhinhos. Os aparelhos somos nós mesmos, e nós precisamos vigiar. Você está lá na sua sala de espera, lá, né? Ou está lá na sua casa, está tudo bem, não tem nada demais. De repente você se sente mal, triste, chateado, aborrecido, inquieto, preocupado, ansioso, e não para pensar de onde está vindo isso. De onde está vindo isso? O que eu faço para sair desse lugar o quanto antes? O que eu faço para interromper essa comunicação o quanto antes? Aí é que entra, né, método de autocura, porque você está sendo convidado a criar para você mesmo tanto uma sentinela eficaz como recursos, ferramentas que coloquem seu pensamento num lugar de saúde. A prece, a leitura, uma tarefa que você gosta de fazer, uma conversa com alguém de maneira saudável, trocar ideias, um trabalho manual, enfim. Tenha essas ferramentas à mão e use-as. Sempre, insistentemente. Então, Jesus não disse, orai e vigiai quando você tiver com problema. Não, orai e vigiai sempre, para que a gente possa conseguir, mudando a nossa vibração, a nossa psicosfera, não ser acolhedor para vírus de pensamento, para hackers. Joana tem uma frase no livro Episódios Diários que para mim é um mantra, né? Interrompe essa telepatia deprimente. Interrompe essa telepatia deprimente. Então, em qualquer situação que eu me perceber mergulhado ou alcançado ou até golpeado por uma ideia, por um pensamento, por uma informação que está me fazendo mal, interrompo. Preciso interromper. Cantando, dançando, bordando, cozinhando, lendo, vendo um filme saudável, imagens saudáveis, pintando quadro. Interrompe. Orai e vigiai, porque
tudo, as nossas células vivem mergulhadas no nosso pensamento, as nossas emoções se comunicam instantaneamente com as nossas células, influenciando, por exemplo, a produção de neurotransmissores, né, que a gente sabe que estão aí no comando das nossas emoções, mas acima do comando químico está o comando do espírito, que ainda não está perfeitamente identificado pela ciência, mas que pela revelação a gente sabe que está no comando de tudo. O cérebro equivale a um violino. Quando nós vemos alguém tocando um violino lindamente, a gente não pensa que a música está sendo produzida pelo violino. O violino é um instrumento. Quem está produzindo a música é o musicista. Então, o nosso corpo, ele tem muitos funcionamentos automáticos, sim. Ele tem muitos processos sobre os quais nós não temos controle, sim. E muitas dessas coisas têm como origem a emoção, sim. Mas a emoção está submetida ao espírito, ao seu comando, aos seus pensamentos. Então, é preciso cuidar do pensamento. A gente recomenda que a pessoa faça um inventário, como recomenda Agostinho, né? Ao final do dia, qual pensamento predominou na minha mente no dia de hoje? Anota, um diáriozinho, uma planilha, né? Hoje eu pensei muito no medo de perder um ente querido. Tá lá. Né? Hoje eu pensei muito em fazer tal trabalho. Então, coloca lá. Ao final de uma semana, de um mês, você vai ter um registro do seu hábito de pensamento. Porque é o hábito que treina as células a funcionarem dessa ou daquela maneira. Então, falamos de autoestima, projeto pessoal e pensamento, e vamos fechar essa conversa hoje, vai ter uma continuação, falando do cuidado com o corpo. Falamos em cuidado com o pensamento, falamos em cuidado com o corpo. Você pode ir no melhor médico do mundo, se você não seguir o que ele te recomendar, ele não vai ter o poder de te curar se você não tomar remédio, se você não fizer o exame, se você não fizer o exercício, se você não mudar seu hábito alimentar. Ele pode ser professor, doutor, medalhão, que não vai conseguir fazer nada por você. Então, a gente precisa assumir os elementos da boa saúde sob o nosso cuidado, sob a nossa administração. Então, a gente criou lá uma papeleta, a gente brinca, assim, a papeleta do Casador, e lá a gente vai colocar aquilo que é básico para que a nossa saúde seja a melhor possível. Então, se eu tomo remédio, os horários do remédio. Eu não mexo em horário de remédio, eu não mexo em remédio. Se eu tenho reações adversas a um remédio, se eu não estou convencido pelo médico de que eu preciso tomar aquele remédio, eu tenho que esclarecer essa dúvida com o médico ou então mudar de médico. Mas eu assumir a decisão de não tomar os remédios, de não tomar na hora certa, de não tomar como é recomendado, não vou ter resultado na minha melhoria, na minha saúde. Então, a gente coloca lá o horário dos remédios. A alimentação ideal para o nosso caso, qual é? Sempre, hoje em dia, todo mundo já sabe o que é bom para comer, né? Mas se isso não for o bastante, a gente procura uma orientação de uma nutricionista, né? Planejar a nossa alimentação. Exercício, qual o horário do exercício? Qual exercício? Exercício. Lazer de qualidade, quer dizer, atividades que me dão descanso, mas não me adoecem.
por outro lado. Então, um passeio bem programado pode ser uma excelente medida de saúde. 1 hora para sair, abrir a janela, respirar, olhar o sol, dar uma volta no sol. O banho pode ter tantos elementos de tratamento, de terapia, não é? A gente associa o pensamento, então a água vai levando tudo aquilo que não é bom, que não é saudável, o aroma do sabonete, né? O aroma que fica enquanto você está tomando banho influencia no seu estado emocional, no seu estado psíquico. Uma automassagem, né? Você usa lá um creme, faz uma automassagem, um autocarinho, né? O seu corpo recebe isso como um incentivo a trabalhar pela sua saúde. O cuidado com a roupa de cama, com a toalha, com o se arrumar, os horários de meditação. A meditação está com uma visibilidade muito boa nas pesquisas da neurociência, porque ela realmente tem impactos observáveis na saúde. Então, eu não sei meditar. Tem tantas técnicas propostas aí na internet. Basicamente, a gente apenas senta, respira, inspira, expira, presta atenção na respiração, deixa os pensamentos passarem sem segurar nenhum. Eles vão passando, você não segura. Percebe as áreas do seu corpo que estão contraídas, dá ordens de relaxamento, não é? Visualizações terapêuticas. O Divaldo tem aí no YouTube algumas visualizações muito interessantes de trabalhos de perdão, de encontro com Jesus, que são o quê? São momentos de terapia pessoal. Eu programo lá isso para mim. Então, a nossa papeleta do Casador, ela vai ter algumas coisas obrigatórias, como a medicação, a alimentação, o exercício, as horas de sono também é muito importante. Quem está com sono destrambelhado, iniciar um processo de organização do seu horário de sono, isso é fundamental para a saúde, e vai lá fazendo a sua papeleta e se esforçando. Um dia consegue, o outro não consegue, um dia consegue em parte, o outro mais ou menos, mas todo esse investimento na saúde terá uma resposta, uma consequência muito positiva. Então, a nossa conversa hoje foi sobre esses 4 passos do método de autocura. Autoestima, lembra de fazer o exercício do espelho, projeto pessoal, que nada mais é do que um convite a sonhar. Sonhe coisas possíveis, planeje, se coloque numa outra linha de condução do seu dia a dia. Administrar o pensamento, orar e vigiar, né? Sintonizar faixas de pensamento superiores, elevadas, equilibradas, atenção ao que surge no nosso pensamento, que não é tão saudável assim, e o cuidar do corpo, que pode sempre ser melhorada a condição física na qual você está vivendo essa experiência fantástica, que é esse momento de reencarnação, que tem um propósito. Ninguém está reencarnado por acaso, ninguém está reencarnado para sofrer, ninguém está reencarnado e sem propósito nenhum. Nós estamos reencarnados basicamente para adquirir conhecimento e virtude. Quanto mais conhecimento e virtude, mais bem-estar, apesar das dores, das doenças, dos lutos, das perdas, das limitações. O pensamento, o espírito é livre para criar para si uma vida de doença ou de saúde. Ok, queridos? Em breve teremos outra conversa sobre os outros 4 passos que ficaram restando. Até a próxima!